Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Alesp Cidadania e no programa de hoje nós vamos falar sobre a dificuldade alimentar infantil e para isso eu recebo a fonoaudióloga alimentar Rosana Maganini e também a Melina Joséfides, mãe de paciente que passa por essa dificuldade. Sejam todas muito bem-vindas. Eu quero o destaque inicial da Melina, que está participando conosco via Zoom. Melina, seja bem-vinda. Conta um pouquinho do problema que você passa com seu filho. Oi, boa tarde, obrigada. O meu filho, o Rafael, quando ele tinha mais ou menos um ano e pouco, ele começou a ter dificuldade alimentar, né? Começou a deixar de se alimentar de vários alimentos, foi deixando um alimento, deixando o outro. E isso foi se agravando até que quando ele tinha mais ou menos 3 anos, ele estava com uma alimentação muito restrita, basicamente 3 ou 4 alimentos. E aí, eu conversando com a pediatra, ela me indicou a Rosana e iniciamos um trabalho que já tem praticamente um ano, né? Onde começamos a trabalhar alimentos para aumentar nas refeições do Rafael. Hoje o Rafael está com 4 anos. Rosana, vamos começar introduzindo também o que faz, né, uma fonoaudióloga especialista em alimentação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, eu é quem agradeço o convite. Quanto mais a gente puder divulgar sobre as dificuldades alimentares, que existem ainda muitos mitos, muitos profissionais da área da saúde que desconhecem, acham que aquilo vai passar, que quando crescer vai melhorar, se entrar na escola a criança vai ver outras crianças comendo e vai poder se alimentar melhor. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Os estudos mostram cada vez mais. E um fonoaudiólogo que atua com as dificuldades alimentares ainda é um nicho bem pequeno no Brasil, né? A gente, quando ouve falar da fonoaudiologia, pensa muito na fala, na linguagem, na audição, na voz, né? Mas o fonoaudiólogo que trabalha com dificuldades alimentares, ele precisa entender um pouco de tudo do desenvolvimento da criança. Mas, principalmente, ele precisa entender sobre a mastigação, a deglutição, as questões respiratórias, gastrointestinais, o desenvolvimento geral. Então, é muito amplo a gente tem que estudar bastante para conseguir trabalhar com essas crianças, porque tem todo um envolvimento da família, né? Não adianta a gente conseguir que a criança coma um alimento diferente no consultório se a gente não organizar com a família, se a gente não tiver uma parceria com essa mãe, com essa família, como a Melina, maravilhosa, para conseguir levar esses conteúdos para casa e eles poderem oferecer o alimento da mesma forma como a gente está orientando, né? Com alguns ajustes aí que eu acho que ao longo da entrevista falaremos. Agora, conta um pouquinho do caso, né, do filho da Melina. Quando ele chegou no seu consultório, qual é o problema que ele apresentava? Então, o Rafa, ele tinha um cardápio muito restrito, né? Ele não estava ingerindo nenhuma proteína, nenhum vegetal, ele não comia nenhuma fruta, ele não comia nenhum legume, né? Era muito, muito restrito. Ele comia cuscuz, algumas coisas bem restritas. Mas é isso que é importante a gente dizer, né? Quando a gente vai fazer a avaliação de uma criança, a gente não pode ficar preso só no cardápio. Ah, não está comendo isso, então vamos trabalhar aquilo. Mas como que eu vou trabalhar tudo isso? Qual que é a textura que esse paciente consegue mastigar? Qual que é a textura que agrada a parte sensorial intraoral dessa criança? Então é por isso que eu digo que precisa entender sobre muitos aspectos do desenvolvimento. Quando o Rafa chegou, ele também tinha uma dificuldade para falar. Então a gente pensa assim, às vezes tem ali um atraso, ele também não estava conseguindo mastigar bem os alimentos, a gente teve que descobrir quais os alimentos, quais as texturas que disparariam melhor essa mastigação. A gente encontrou, no caso dele, que os crocantes dariam essa pista para ele conseguir mastigar os alimentos, se interessar por isso. Ele precisava de alimentos mais palatáveis. Então, coisas mais molhadas, coisas mais pastosas, cremosas, né? Às vezes a gente quer oferecer o arroz, o feijão, o purê, e muitas dessas crianças não toleram essas texturas na boca.
A gente precisa descobrir isso, qual que é a habilidade motora oral dessa criança e se ele está com algum outro atraso que a gente também pode alavancar. Então, a alimentação é um ponto do desenvolvimento, não adianta eu focar só aqui. E às vezes, Guga, a alimentação, a dificuldade alimentar, ela é só a pontinha do iceberg. Existem coisas acontecendo aqui embaixo que estão dificultando essa criança comer, né? Muitas delas sofrem pressão à mesa, são forçadas a comer. Não era o caso do Rafael. Mas então, às vezes já trazem esses registros, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de introdução alimentar, a gente fica muito preso aqui nos 6 meses. Ah, com 6 meses tem que começar a alimentação complementar na dieta dessa criança, mas às vezes a gente esquece, e muitos profissionais da área da saúde se esquecem, que essa alimentação complementar, essa introdução alimentar, ela vai dos 6 meses até perto dos 24 meses. Então tem todo esse período aqui de aprendizado e tudo que acontece nesse período a criança vai levar, né? Tem uma fono bastante competente, né, que eu acompanho, que ela diz assim, o que acontece na mesa não fica só na mesa. A criança leva esse aprendizado, né? Então, será que comer tá confortável, tá gostoso, tá matando minha fome, eu tô conseguindo mastigar, ninguém tá me forçando a comer, não tem pressão? Ou será que isso tá tudo distorcido? Né? Então, avaliar todos esses aspectos é bastante importante. Agora, o que é importante também, Rosana, a gente explicar para o nosso espectador o que é a seletividade alimentar e o que causa, né, essa situação. Eu acho que a gente fala, né, eu trouxe até o termo dificuldades alimentares, porque a gente engloba aí alguns termos. E o que a gente mais ouve falar na atualidade é a seletividade alimentar. Então, se a gente for pensar, se você me permite destrinchar aqui, quando a gente fala de seletividade alimentar, a gente vai sim falar de uma criança que está recusando alguns alimentos, mas essa seletividade, a gente encontra uma criança que tem aceitação por um legume ou outro, aquela criança aceita uma fruta ou outra, ela aceita ali um pouco dos cereais, né, que é ali da família do arroz e tudo mais. Ela aceita, às vezes, uma leguminosa, que é da família dos feijões. Então, eu como feijão, mas é só esse feijão marronzinho, o arroz tem que ser só branco, eu aceito lá uma cenoura e um brócolis. Às vezes, eu aceito lá uma carninha, um bifinho e uma banana e um mamão, por exemplo, né? Então, pensando nos grupos alimentares, essa criança que tem uma seletividade alimentar, ela vai aceitar pelo menos 1 ou 2 alimentos de cada grupo. Quando a gente pensa num distúrbio alimentar pediátrico, essa criança está recusando grupos inteiros de alimentos, como era o caso do Rafael. Então, essa criança não aceita nenhuma fruta, não aceita nenhuma verdura, não consegue comer nenhuma proteína. Então, isso é um distúrbio alimentar pediátrico, porque já começa a envolver, Guga, 4 domínios. Então, em 2019, foi instituído esse consenso, né, num artigo científico de um grupo que se a criança não está atingindo, se a criança não está se alimentando com os alimentos que uma criança daquela idade poderia estar se alimentando, né, todos os grupos alimentares, enfim, e isso for baseado em um ou mais desses 4 domínios que eu vou falar, isso é caracterizado um distúrbio alimentar pediátrico. Então, se a criança tem alguma questão médica, ou seja, se ela teve se ela tem algum sintoma gastrointestinal, então se ela come desde bebê, e isso já começa lá desde a amamentação. A amamentação, ou aleitamento, né, mesmo que não seja amamentação natural, se eu já tenho registros de que comer tá difícil, se eu como, eu vomito. Se eu como, eu engasgo, né, se eu tomo leite. Se eu tenho refluxo, se eu tenho diarreia, se eu tenho intestino preso, eu vou fazendo registros da dificuldade que é me alimentar, mesmo que ainda lá no leite. Então, se a criança tem alguma questão orgânica, então gastrointestinal, de alergia alimentar, questões respiratórias, a respiração é a primeira prioridade do nosso corpo. E a gente imagina que comer é a primeira prioridade. Então, se a criança está lá na introdução alimentar, como eu estava dizendo, e ela tem alguma questão cardiorrespiratória ou apenas respiratória, esse comer vai ficar em segundo plano, porque o organismo vai fazer a seleção entre a respiração e
e a alimentação, ele vai priorizar a respiração. Então, esse apetite fica em segundo lugar, esse apetite fica suprimido. Segundo lugar, é a postura corporal, é o funcionamento aqui de todos os órgãos do meu cérebro, tomando conta da minha posição para eu conseguir me alimentar, enfim. Só a terceira é a alimentação. Então, aqui a gente está falando de aspectos orgânicos, né, dentro daqueles 4 domínios que eu estava dizendo. Aí nós temos os aspectos de habilidade de alimentação. Então, ali entra em jogo se eu consigo organizar esse alimento dentro da minha boca, se eu consigo mastigar esse alimento, se eu engasgo, se eu não consigo deglutir. Então, essa organização que eu faço do alimento na minha boca, tá? Então, a habilidade motora oral, isso é da competência do fonoaudiólogo. Questões psicossociais que já começam a impactar. Então, as coisas vão se desdobrando e vai virando ali uma bola de neve. Então, se eu tenho alguém que me força a comer, alguém que me faz comer mais do que eu gostaria, né? Se alguém continua ofertando alimentos que, de repente, eu não estou conseguindo ingerir, se eu já sou maiorzinho e já começam alguns impactos assim, eu não quero ficar no refeitório da escola, porque eu sei que eu vou ter que comer. Eu não consigo viajar, minha mãe tem que levar minha comida, porque o lugar que eu vou, o país que eu vou, a casa de quem eu vou, não tem aquele alimento e a mãe, desesperada, precisa levar essa alimentação. Então, então é o terceiro domínio, são as questões psicossociais, tá? E, por fim, questões nutricionais que começam ali a aparecer, né? Então, se essa criança, imagine, se ela recusa todas as proteínas, já tem aqui uma questão nutricional. Então, são esses 4 domínios que caracterizam o distúrbio alimentar pediátrico. Questões orgânicas, questões médicas, questões de habilidades motoras orais, psicossociais e nutricionais. Legal, Rosana. Agora, Melina, conta um pouquinho, né? Como é que você diagnosticou esse problema no seu filho? O que você começou a ver de estranho que fez você procurar uma profissional? E aí conta também um pouquinho como é que foi esse encaminhamento, né? Como é que você pensou, preciso procurar uma fonoaudióloga para tratar disso? O Rafael, assim, e é muito aos poucos que isso acontece. Não é do dia para a noite que ele para de comer, né? Ele foi aos poucos deixando, como a Rosana falou, os grupos alimentares. E aí é desesperador para uma mãe ver, né, o seu filho ir deixando de comer muitos nutrientes que ele precisa para se desenvolver, né? Ainda mais sendo criança pequena, né, de 1, 2 anos, 3. Então, eu tenho um outro filho mais velho que come de tudo, sempre comeu de tudo, de todos os grupos alimentares, come muita fruta, muitos legumes. Então, eu comecei a achar muito estranho como que uma criança come tudo e a outra está deixando de comer cada vez menos alimentos. E então, em uma consulta à minha pediatra, a pediatra deles, né, eu passei isso tudo e ela falou, olha, eu tenho uma pessoa para indicar que pode fazer um tratamento que é uma fonoaudióloga. Eu falei, nossa, mas fonoaudióloga cuida da alimentação, né? Ela falou, sim, tem especialistas que cuidam dessa parte alimentar. E aí foi que eu marquei com a Rosana. E aí nós fizemos primeiro uma conversa só dos pais com ela, né? Passamos toda a situação e aí começamos um tratamento semanal, onde começamos a trabalhar no início, assim, pequenas variações, né? Acho que a Rosana vai detalhar isso. E, assim, é um trabalho incrível, porque a criança vai até feliz na sessão. O meu filho, ele vai feliz na sessão, porque eu acho que ele sente que lá ele vai conseguir variar a alimentação dele. Ele não vai comer todos os dias a mesma coisa, porque para ele também deve ser ruim, né? Comer todos os dias a mesma coisa. Ele também não deve se sentir bem com isso. Então, a gente começou esse tratamento graças à nossa pediatra, né, que fez a indicação. Mas, assim, ainda é uma especialidade, eu acho que muito pouco conhecida, né? Quando muitas pessoas me perguntam, nossa, mas como que ele melhorou assim? O que você fez? Eu falo, ele faz um acompanhamento com a fonoaudióloga. E ninguém entende, assim,
Ah, mas fonoaudióloga faz isso? Como assim? A fonoaudióloga não cuida só da parte oral, né? Das, da, da- das palavras, né? E aí eu falo, não, tem especialistas que cuidam dessa parte alimentar. Enfim, é uma parte, acho que muito pouco conhecida, né? As pessoas acham que esse problema alimentar infantil vai passar sozinho. Falam, não, mas todo mundo me fala, não, mas é uma fase, fica tranquila, depois ele vai começar a comer. Não, é isso mesmo, é sempre assim. Ou então várias pessoas me falavam, ah, deixa ele com fome. Se ele não quer comer coisas diferentes do que ele já come, deixa ele passar fome. E aí ele vai comer. E não é nada assim, né? Lógico, nunca isso daria certo, eu também nunca fiz, mas o nosso tratamento foi realmente muito feliz, né? Acho que a Rosana vai contar um pouco como é que foi isso tudo. Mas foi assim o direcionamento, foi através da nossa pediatra. Interessante. Agora, Rosana, primeiramente, né, quais os sinais aí de alerta para os pais e mães que estão nos assistindo? Falam, olha, tem alguma coisa errada com a alimentação do meu filho. Porque às vezes devem ser sintomas discretos, né? Então, vamos contar para o nosso espectador aí o alerta dos pais, né, em relação a isso. Tá. Guga, se você me permite, eu vou fazer um gancho com o que a gente estava falando e a Melina falou e eu já emendo exatamente nisso, tá? Quando a gente fala da seletividade alimentar, é muito importante a gente entender que existe uma seletividade alimentar fisiológica, vamos dizer assim. Então, a criança, lembra que eu falei que a introdução alimentar vai até perto dos 24 meses? Então, ali perto de 1 ano e meio, ali um pouquinho mais, pode ser que ela comece a recusar alguns alimentos. Às vezes um verde ali mais proeminente, uma cor mais assim, um alimento diferente. Nessa fase de 1 ano e meio a 2 anos, a criança está ganhando mais cognição, ela está ganhando mais autonomia, ela está começando a ver que ela e a mãe não são a mesma pessoa, então ela começa a se dissociar e entender que ela é ali uma pessoinha no mundo. Então, se ela vinha, né, se alimentando bem, então sentava no cadeirão e a gente conseguia alimentar, ele aceitava de tudo, tal, e aí de repente ele foi parando. É isso que a Melina falou, não é de repente, né? Então, às vezes eu não quero esse alimento, amanhã eu não quero outro, eu não quero outro. E o que a gente tem que entender? Se isso se prolongar, então vamos pensar assim, a criança está começando a recusar o alimento, está lá entre 1 ano e meio e 2 anos. Ah, eu não quero brócolis hoje, não comeu brócolis. Tá bom, será que se eu colocar o brócolis depois de amanhã, ela passa a comer? Será que se eu colocar um pedacinho ali, ela tolera? Então, se for essa coisa mais fisiológica, com o passar ali dos dias, ela vai aceitando, né? Então, se eu tô tranquila, eu, mãe, tô tranquila, posso entender que isso pode acontecer em algum determinado momento ali desse aprendizado, eu vou levando poucos dias ali, menos de um mesinho, tá? E essa criança aceita ir retomando esses alimentos. Tem uma outra coisa também, abrindo um parênteses aqui. Vamos supor, ah, não, mas eu coloco a cenoura, ele não come de jeito nenhum, ele não gosta de cenoura. Você já ofertou várias preparações de cenoura, por exemplo? Então, assim, já ofereceu um purê de cenoura? Ah, viu que não rolou, talvez não seja a preferência sensorial dele, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Já ofereceu uma cenoura crua? Já ofereceu uma cenoura amassadinha? Já ofereceu um muffin de cenoura? Já ofereceu uma cenoura assada? Um bolo de cenoura? Então, se dentre essas preparações, né, muitas exposições, muitas texturas com este alimento, essa criança vai recusando, pode ser mesmo que ele não goste de cenoura, por exemplo. Mas a gente precisa expor essa criança a essas outras preparações, né? Isso era uma coisa que eu queria dizer. Então, voltando aqui para o caso do Rafa, então, ou de outros casos, enfim, a criança vai eliminando os alimentos e a gente, às vezes, isso aqui não come, então vou ofertar esse aqui que eu já sei que ele vai comer. E aí a família vai se ajustando, a família vai ajustando o cardápio à aceitação da criança. Né? E aí o tempo vai passando, quando você vê a criança quando você se dá conta, a criança já está recusando muitos alimentos. Então, agora voltando para a sua pergunta, os sinais de alerta são essa recusa de alimentos por mais de 15 dias. Se essa criança
mastiga o alimento e cospe, se essa criança tem dificuldade de ir para a mesa, se essa criança senta à mesa e já começa a ficar entristecido ou quer levantar dessa mesa. Então, eu sempre falo assim, o coração de mãe não se engana. Você vê que tem alguma coisa errada ali, você vê que tem alguma coisa que está difícil para aquela criança. Então, você tem que olhar para isso e não seguir esses conselhos que, infelizmente, a gente ouve por aí desses mitos, né? Quando crescer vai passar, daqui a pouco vai melhorar se for aquela seletividade que eu acabei de contar, né? Mas se passa muito tempo e quando você vê já está excluindo alimentos, isso não é mais uma seletividade, nem muito menos fisiológica, já é um distúrbio alimentar pediátrico, isso é grave, isso é muito grave. Tem a ver também com pessoas, por exemplo, que hoje na idade adulta falam, eu não como isso, eu não como aquilo. Foi lá na infância que isso poderia ter sido trabalhado de forma diferente? Sim. Sim, porque é o que eu disse, né? A gente traz essas preferências, essa coisa do que eu aprendi ali na infância. Tanto que existem estudos que dizem que essas crianças com distúrbio alimentar pediátrico, se não tratadas, elas podem evoluir para um transtorno de alimentação. O que é o transtorno de alimentação? Vamos pensar lá na frente. Então, anorexia, bulimia, obesidade. Então, a gente precisa olhar para isso na infância. É muito importante. Então, assim, o meu papel aqui hoje é de fazer um alerta mesmo para as mães que estão vendo que tem que tem um filho ali que está com dificuldade para se alimentar. E ainda mais como a Melina falou, né? Meu outro filho, mais velho, ele comia de tudo. Então, assim, destoa bastante. Destoa, não esperem, né? Agora, isso que você falou já, né, da idade adulta, eu disse que eu ia falar sobre a preferência sensorial. O que é a preferência sensorial dos alimentos? Eu vou dar um exemplo muito bobo, Guga, que eu sempre dou esse exemplo, quem me conhece sabe, mas eu acho que ilustra bastante. Vamos supor que eu, você e a Melina fôssemos a um restaurante e eu pedisse, por exemplo, um purê de batatas. Insossozinho, assim, cremosinho. Você pedisse de acompanhamento uma batata chips, bem crocante, salgada e tudo mais. E a Melina, por exemplo, pedisse uma batata assada, que é crocante por fora e macia por dentro. Você concorda que nós três estamos comendo batata? Mas cada um tem uma preferência sensorial. Então eu gosto da sensação do purê que esparrama na minha boca e eu engulo. Você gosta da sensação do creque salgado e tudo mais, te dispara aí, te dá prazer comer desse jeito. E a Melina fica ali, por exemplo, no meio do caminho, ali mais sequinho em volta, mais macio por dentro. Então as crianças também têm a preferência sensorial. E qual é o trabalho do fonoaudiólogo neste caso? Adaptar a habilidade motora oral dessa criança para a preferência sensorial. Então, se a gente consegue unir esses dois, é o trabalho que a gente faz. Então, nas sessões, como que a gente vai trabalhar o alimento? A gente vai encontrar a preferência sensorial dessa criança, vai ver se precisa melhorar essa habilidade motora oral. Por exemplo, o Rafa, ele não lateralizava a língua para mastigar. Como que ele ia conseguir mastigar um alimento que precisasse de maior mastigação? Ou, por exemplo, como que ele ia comer arroz e feijão? O arroz, se você pegar uma colherada de arroz, ele vai esparramar na sua boca. Quem que tem que recolher para jogar para a lateral, para mastigar? É a língua. Então, os alimentos mais fibrosos, como as frutas, as verduras, os legumes, as proteínas, eles precisam dessa lateralização de língua. Então, se eu não tenho nem a percepção de onde está esse alimento na boca, como é que eu vou mandar minha língua pegar aquilo lá, mastigar, pegar, jogar para o outro lado para depois engolir? Então, e aí o trabalho que a gente vai fazer é selecionar os alimentos, até principalmente focar nos que estão faltando no cardápio dessa criança, transformar ali na textura que seja mais fácil dessa criança se interessar, como chips, por exemplo. E ali a gente vai fazer também com a criança na sessão, obviamente que é uma sessão lúdica, mas não é só lúdica, seria muito simplório a gente falar, né, que a criança vai no consultório do fonoaudiólogo especializado em dificuldade alimentar e vai lá brincar com os alimentos. Não é só isso, precisa unir essa coisa que eu tinha te falado sobre qual é a preferência sensorial, qual é a habilidade motora oral, unir tudo isso, melhorar essa habilidade, essa percepção, e ali a gente vai sim fazer uma sessão lúdica. E ali ele faz, então, um registro positivo com aquele alimento.
Então imagine que ele tem lá um tijolinho no cérebro que engramou, que comer é difícil, não dá, é forçado, eu mastigo e cuspo. A gente vai a gente vai colocar um tijolinho novo ali, ele vai engramar que de repente um legume chips crocante, ele dá conta. Então, aí a gente vai trabalhando isso e essa criança vai fazendo uma relação positiva com os alimentos. Então, quando ele vê aqueles chips fora do consultório, ele tem mais interesse em aceitar. Chips é um exemplo, né? E a Rosana, a Melina, a gente vai para um rápido intervalo nesse Alesp Cidadania. Já já a gente volta falando muito mais sobre esse assunto que é a dificuldade aí de alimentação para as crianças. A gente já volta. Estamos de volta com mais um Alesp Cidadania, hoje falando da dificuldade alimentar infantil. E eu estou aqui com a fonoaudióloga alimentar, a Rosana Maganini, e também a mãe, né, de um paciente que passou por um tratamento, a Melina Youssefdes. Sejam bem-vindas novamente. Eu gostaria, nesse momento, de perguntar, vamos perguntar para a Melina, como é que são as orientações, né, que você recebeu e como é que você consegue passar essas orientações para o Rafael? Então, a gente começa, eu e a Rosana, a gente conversa antes da sessão, né? O que a gente vai apresentar para o Rafael na sessão junto com ela. E aí ela sempre me pergunta como foi a semana, o que ele conseguiu comer, como ele está. E aí a gente determina qual alimento vamos apresentar para ele na sessão. Aí na sessão, a Rosana tenta sempre buscar uma forma de preparo, às vezes até com a participação dele, né? Uma forma de preparo que agrade o paladar dele, no caso dele, os crocantes. Mas não só isso também, várias vezes a gente conseguiu trabalhar coisas não tão crocantes, né? E aí lá, de uma forma muito lúdica também, eles vão brincando e ela consegue fazer ele provar, porque a dificuldade com ele sempre foi fazer ele provar, né? Tanto que ela falava para mim, desde o início, quando vocês estão na mesa, não fica falando para ele, experimenta isso, experimenta aquilo, né? Porque ele não aguenta mais ouvir experimenta. Então, nas sessões, ela consegue de uma forma muito lúdica, brincando, com que ele experimente aquele alimento. E aí, o trabalho continua em casa, né? Porque aí a dificuldade é ele experimentar aquilo em casa. Porque com ela lá, ela tem todo o método, né? Ela não é a mãe, as crianças com a mãe têm, né, uma certa resistência, né? Então, aí, na sequência, assim, no dia seguinte ou no outro, eu tento apresentar o alimento da mesma forma com que foi apresentado lá. E aí, muitas vezes dá certo, ele acaba identificando o que ele comeu lá e consegue ingerir em casa. Algumas vezes ele não quer e aí a gente continua o trabalho nas outras sessões. Quando ele consegue experimentar o alimento em casa, eu tento, de alguma forma, colocar aquilo na rotina, né? Porque é um alimento novo para ele. Então, a gente fala assim, não podemos nem exagerar, colocar ele para comer aquilo todos os dias, porque ele vai enjoar. Mas também não pode espaçar muito para ele lembrar e ter o registro de que ele gostou daquilo, né? Que ele aprovou aquele gosto, né? Então, aí em casa a gente faz essa apresentação e, assim, para nós mães, assim, é desesperador ver sua criança não comer, né? Então, quando ele come um alimento novo, assim, a gente fica numa alegria, assim, numa satisfação tão grande, porque a mãe, ela sempre quer nutrir, né? Ela se sente na obrigação de alimentar bem, né, a sua criança. Então, a cada alimento que ele foi introduzindo,
É uma conquista enorme que a gente vai conversando com a Rosana, e aí a gente vai andando por caminhos, né? É, hoje o Rafael já come, ele entrou comendo nenhuma fruta, hoje ele já come 6 frutas, já come quase todas as proteínas, isso muito assim aos poucos, e é um trabalho muito em conjunto, né? Porque a Rosana faz aquela introdução, faz ele experimentar, né? Com as técnicas dela, assim, que são incríveis. E a gente em casa tem que arrumar um jeito dele continuar com aquilo. Porque às vezes ele fala assim, não, esse aqui só na tia Rô, aqui não. E aí a gente tem que respeitar, lógico, a ideia é sempre respeitar o que a criança fala, né? Então, assim, nunca obrigar, nunca forçar, né? Então, se ele não quer, não quer, né? Mas o tratamento tem sido muito feliz, porque a gente conseguiu colocar muitas coisas na alimentação dele, muitas, assim. A gente tem ainda um trabalho a fazer, mas uma criança que não provava nenhuma fruta, para ele a fruta era uma coisa assim que ele não podia nem olhar. Se colocasse o prato de fruta perto dele, ele empurrava, assim. E hoje ele come 5, 6 frutas, tranquilamente, gosta, pede. Outro dia eu mandei uma foto para a Rosana dele comendo uma maçã com casca. Então, assim, foi incrível. Rosana, é importante, né, dentro do relato da Melina, como é que funciona a evolução desse tipo de paciente? Ela é rápida? Como é que é isso? Olha só, a evolução é relativa, vamos dizer assim, né? Porque tem alguns pontos-chave que a gente precisa organizar e ter em mente, porque nós, fonoaudiólogos, né, que trabalhamos com essa área, a gente precisa, então assim, a criança chega com esse cardápio. Eu gostaria, e os pais também, que ela comesse esse cardápio, mas para eu chegar aqui, né, pensando nessa evolução, eu preciso dar pequenos passos. E esses pequenos passos, eles precisam estar alinhados entre a família, o fonoaudiólogo e a escola. Eu também faço sempre contato com a escola, que eu quero entender quem que é essa criança, né? Eu às vezes assumo aí alguns papéis na terapia dos meus pacientes, que eu digo assim, são mais trabalhosos, né? Mas eu acho que a gente colhe os resultados. Então, por exemplo, eu entro em contato com as escolas de todos os meus pacientes. Se o paciente começar hoje, eu vou entrar em contato com essa escola, para dizer o que a escola pode ajustar, o que eu vou trabalhar, por que essa criança está recusando o alimento, para essa criança não ficar estigmatizada na escola. Eu vou entrar em contato, já tem muitos pediatras que me encaminham pacientes aqui em São Paulo, mas eu vou entrar em contato com esse pediatra, se esse pediatra eu ainda não conheço, eu vou entrar em contato, vou apresentar o meu trabalho, vou dizer quais foram as minhas impressões quando eu fiz a avaliação dessa criança e quais serão os meus objetivos. Então, eu preciso de todo esse alinhamento da equipe, da escola. Se essa criança, por exemplo, tem uma questão gastrointestinal, eu preciso conversar com o gastropediatra, entender se ele tem, por exemplo, uma gastroparesia. O que é isso? É uma digestão lentificada. E essa criança fica constantemente saciada. Se a família não entende isso, se o nutricionista não entende isso, como que você vai ofertar um alimento se você não sabe quais os alimentos que vão lentificar isso mais, que vão atrapalhar, que vão deixar essa criança saciada, né? Então, esses pontos alinhados constantemente. A família falta muito na sessão? Não, então tá alinhado. Então, vários pontos aí dizem respeito da evolução. Mas eu traria 2, se você me permite, Guga, que eu acho bastante importante. Todos os meus pacientes menores, eu faço questão de que alguém da família entre junto na sessão. Porque não adianta eu trabalhar o alimento com a criança, aí ele aceita comigo, aí eu venho na sala de espera e falo, olha, hoje ele aceitou tal alimento. E a mãe pergunta, não, mas como que você conseguiu? O que você fez? Como que foi? Então, se a mãe não me vê fazendo, vai ficar muito difícil dela reproduzir em casa, né? Então, isso é muito importante. Esse é um ponto que eu alinho bastante, que eu acho que, infelizmente, alguns fonoaudiólogos pecam nesse sentido, né? Aí a criança come no consultório e não come depois em casa. Outra coisa, eu trabalho bastante com a motivação intrínseca da criança. Quando a Melina fala assim, nossa, a Rosana tem umas técnicas que daí ela consegue fazer a criança experimentar. Eu não consigo fazer a criança experimentar, é a própria criança que consegue experimentar.
Por quê? Porque ela sente que ali naquela sessão, ela não vai ser pressionada, ela já sentiu isso desde o primeiro dia que eu a recebi, que ela não vai ser pressionada, ela sente segurança naquele local, tanto que eu não uso luva, roupa branca, avental, nada disso, né? Para desconfigurar mesmo, é lúdico, é com brinquedo, o consultório é colorido. Então, o que é motivação intrínseca? E a alimentação, a abordagem de alimentação responsiva, ela preconiza isso, que é você despertar na criança a motivação por determinado alimento ou por determinada textura. Então, quando eu como isso, quando eu vejo que não tem ninguém me pressionando, quando eu estou ali com o mínimo de apetite, eu coloco esse alimento na minha boca sem ninguém pedir para eu colocar, porque no consultório eu não peço para a criança comer nada. A gente começa a brincar, ele vê que aquilo é, por exemplo, né, no caso do Rafa, é crocante, coloquei na boca, consegui, fiz um registro positivo com aquele alimento. Então, a criança se motiva a provar, né? Por isso que eu gosto, às vezes, de preparar o alimento junto com ela. E o que é motivação, então, extrínseca? É quando tem alguém pedindo para você experimentar aquele alimento, tem alguém dizendo para você comer aquele alimento porque daí você vai crescer forte, tem alguém pedindo para você comer esse alimento porque eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, como é que você não vai comer? Olha, o seu irmão está comendo, o seu amiguinho da escola está comendo. Tudo isso é motivação externa, é motivação extrínseca. Você não atinge a criança fazendo essa quase chantagem, né? Barganhas e etc. E você pode até piorar a situação da criança no fator psicológico, né? Porque muita gente tem aquilo, né, antigamente, tem que raspar o prato, não pode deixar comida, e isso gerou alguns problemas em muita gente, né? Nós, até hoje, né? Você Exatamente. deixa um pouquinho ali no prato, já vem uma sensação de culpa, Exato. né? É muito importante você falar isso, porque isso também é uma coisa que eu oriento bastante os pais. Tanto isso, né? De não coloca o holofote dele, assim, nele, na mesa. Não coloca o holofote, coloca ali o alimento e vai, né, conversando ali, fingindo que nada está acontecendo. Claro que se a criança aceita ali um alimento, todo mundo fica... Nossa, quase que engolindo o choro. Mas assim, tentar deixar as refeições leves, né? Também ser o modelo ali do que eu tô comendo, que comer dá prazer e tudo mais. Então, sempre eu falo para começar com pequenas porções. Então, eu trabalhei um alimento com a criança. Não adianta colocar um tanto assim e achar que aquela criança vai comer tudo. Ela ainda está experimentando, ela ainda está confiando, ela ainda está gravando lá aquele tijolinho novo no cérebro. Então, quando eu faço no consultório, nossa, eu pego um potinho desse tamanho, eu coloco lá 3 pedacinhos de frango desse tamanhico, porque é um jeito da gente não assustar a criança e mexer com essa motivação para saber que, não, tá bom, aí é só um pouquinho, acho que se eu provar esse aqui, de repente esse pouquinho eu dou conta, né? Então, começar com pequenas porções. E eu sempre gosto de começar também, Guga, o trabalho dos snacks, dos lanches da criança, do café da manhã da criança. Dificilmente a gente vai começar mudando de cara, assim, a refeição principal. A refeição principal é a refeição, as duas, né, o almoço e o jantar, vamos dizer assim, são as duas refeições mais desafiadoras para a criança. Ao passo que as outras, né, os lanches, lanche da manhã, lanche da tarde, enfim, café da manhã, elas são mais desconstruídas, elas são mais descontraídas também. Então, eu prefiro começar trabalhando essas refeições e a gente já consegue colocar ótimos alimentos ali. E aí, ele se abrindo, a gente começa a mexer na refeição principal, né? Então, mexer nesse volume, mexer em qual refeição que a gente vai começar a modificar, às vezes, né? Até como a Melina também tinha falado uma hora aí, no começo, às vezes a gente não vai entrar com alimento nenhum diferente. A gente vai simplesmente cortar os alimentos que ele já aceita de uma forma diferente, porque é uma característica, Guga, das crianças com dificuldades alimentares, ser extremamente rígido, extremamente inflexível. Isso é uma característica deles. Então, imagine, né? A gente não sabe o que veio primeiro ali, o ovo ou a galinha. Então, eu sou tão rígido que se você me ofertar o bolo cortado de uma forma diferente, tem criança que vai comer ali 3 biscoitos, se você colocar 4, não come, porque só como 3. Então, a gente tem que trabalhar um pouco dessas funções executivas para a criança se abrir e conseguir ir trabalhando os alimentos. No caso do Rafael, o que a gente fez? Ele aceitava bolo. Então, a gente começou trocando os sabores dos bolos. Então, por exemplo, aceita um bolo de cenoura, vamos partir para um bolo de laranja primeiro, porque ainda vai ficar com aquela cara,
vai mudar suavemente o sabor. Não adianta que eu já coloque ali um bolo de chocolate, por exemplo. Então, a gente trabalhar primeiro essa abertura da criança para que ela fique motivada é muito importante. E eu sempre digo, também dou um outro exemplo assim, é como se a mente da criança com distúrbio alimentar pediátrico funcionasse assim, ó. Tem que ser tudo ipsis literis como eu estou imaginando. Se você buscar qualquer alimento diferente, ofertar qualquer alimento diferente, tem criança que não aceita nem o prato diferente, nem trocar o lugar à mesa, né? Quem dirá um alimento diferente, ou às vezes fora de casa. Então, se você tenta fazer qualquer coisa diferente, eles espanam e não querem comer mais. Então, isso é muito angustiante para a mãe. Então, se a gente não ampliar essas conexões neuronais e deixar essa criança mais receptiva para o momento da alimentação, a gente não consegue entrar com alimentos diferentes. Interessante todas essas colocações. Agora, Melina, quais os progressos que você sentiu no Rafa e como é que está o estágio dele hoje? Então, hoje ele já come, que nem eu falei, 6 frutas, né? Eu vou variando todas, então assim, praticamente todos os dias ele come uma fruta diferente, porque a ideia é que ele mantenha o registro, né, daquele alimento. Na parte de proteína, que era a maior dificuldade, ele não podia ver carne vermelha, ele não podia ver perto dele, assim. E a gente conseguiu, hoje ele come carne em várias preparações diferentes, frango ele come. A gente está trabalhando agora a parte de legumes, mas ele está começando a comer cenoura misturada com alguns outros alimentos. Na parte dos crus também ele já está começando algumas coisas. Além da parte dos snacks, assim, de lanches, café da manhã, isso ele já está super ampliado, né? Ele pães, salgados, bolachinhas, etc. Lógico, a gente tenta sempre priorizar, né, a alimentação saudável, então a gente vai tentando colocar biscoitinhos saudáveis. A gente outro dia colocou para ele um biscoitinho de espinafre. A Rosana falou para mim, eu achei no mercado um salgadinho com espinafre. E ele comeu, assim. Então, já estamos, assim, super avançados. Já é muito mais tranquilizante para nós, né, para a família, saber que ele pelo menos come frutas e proteína e algum legumes, porque a gente entende que toda essa parte nutricional, né? Cada alimento tem uma parte nutricional muito importante, assim. Então, a gente entende que a alimentação dele está andando para uma alimentação mais normal, né? E aí o nosso trabalho ainda continua. A gente ainda está fazendo algumas... a gente ainda faz sessões semanais, né? Para a gente conseguir ampliar isso mais ainda. Legal. Agora, Rosana, quais as principais dicas que você pode dar para quem nos assiste, né? Primeiro, como diagnosticar que ela precisa de uma ajuda de uma profissional, de uma fono, mas assim, dicas rápidas também, que os pais e mães que nos assistem possam mudar a rotina alimentar dos seus filhos, aí gerando, né, mais saúde e mais tranquilidade nesse processo todo, né, da alimentação infantil. Eu acho que se a família sente que está difícil, não tem que tentar levar essa jornada sozinhos. Precisa procurar ajuda, né? Conversa com o pediatra, veja o que há para ser feito. E às vezes se o pediatra falar que não tem nada para ser feito, vai atrás e confie, porque dá sempre para mudar alguma coisa. Acho que eu diria assim, tenta levantar os alimentos que o seu filho mais gosta. Então, ele gosta disso, disso, disso. Quais são as características sensoriais desses alimentos? Será que ele gosta mais das coisas mais cremosas? Então vamos focar por aqui. Será que ele gosta das coisas mais molhadas? Será que ele gosta das coisas mais secas, mais farofa, mais arroz soltinho, assim, sabe? Será que ele gosta mais dos legumes, dos chips?
Porque daí, dos crocantes, então, porque quando a gente entende quais são as características sensoriais, né, dos alimentos que o filho mais gosta, a gente começa a pensar, como esse exemplo que a Melina deu, né? Um biscoitinho de espinafre. Eu gostaria que meu filho comesse, então, espinafre refogadinho, porque é o mais tradicional ali, por exemplo, ou um creme de espinafre. Mas se a gente não consegue, de repente, essa textura, ou não vai conseguir, ou não consegue por enquanto, né? Não tem como a gente saber. Será que se ele aceita um ovo e eu consigo colocar esse espinafre muito picadinho no ovo, será que ele aceita? Será que eu consigo fazer um muffin de espinafre? Será que eu consigo fazer uma panqueca verde, né, de espinafre? Será que eu consigo um biscoitinho de espinafre? Então, isso que a Melina tinha falado, que eu também não tinha complementado, para os resultados aí que a gente colhe, eu sempre gosto de conversar com a família. Em alguns casos, né, quase que a maioria deles, eu tenho grupo com o pai e com a mãe. Porque às vezes é a mãe quem traz, às vezes é o pai quem traz. E aí, a hora que a gente já coloca ali a mensagem no grupo, o pai e a mãe já sabem mais ou menos. Tem grupo que tem até uma avó, que tem ou tem a babá e tudo mais. Então, assim, me contem como foi a semana, porque eu quero saber o que a gente vai trabalhar amanhã. Porque senão, imagina, a pessoa leva um alimento que não era o que a gente estava galgando naqueles passinhos lá, então eu preciso organizar, a gente tem que ganhar tempo, essa criança tem urgência, essa família tem pressa. Não posso ficar com essa criança 5 anos lá trabalhando tudo isso. Os registros que ela está levando, né? A parte nutricional que ele precisa aí desse aporte. Mas é isso. Legal, Rosana. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse Alesp Cidadania. Até uma próxima oportunidade da gente falar mais sobre esse assunto. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau.